Olá pessoal, eu sou Ana Maria Nascimento, setorista de educação do Diário de Pernambuco. A gente se encontra sempre nas sextas-feiras aqui no YouTube para falar sobre um tema relacionado à educação. Faltando 2 dias para o segundo domingo de provas do Enem, o assunto não podia ser outro, a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai receber 2 professores do Colégio Núcleo. Primeiro aqui comigo está Fernando Sanches, professor de matemática. Sanches, obrigada por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. E o que é que o Fera pode esperar desse segundo fim de semana de Enem na prova de matemática? Bom, é uma prova que gera muita expectativa, afinal de contas o Fera ele vai passar por 45 questões de matemática. E eu sempre costumo dizer que, a princípio, ele deve focar suas atenções em conteúdos que apresentam e representam cerca de 50% da prova do Enem de matemática. Por exemplo, a parte de matemática básica, razão e proporção, regra de 3, a parte de divisão proporcional e porcentagem são temas que certamente estarão presentes nessa prova. Além desses assuntos, a parte de estatística com média, moda e mediana, a parte de geometria plana e espacial também sempre presente na prova do Enem, assim como também a parte de análise combinatória, probabilidade, que são assuntos que andam juntos, tá? E a parte de análise de gráfico. Toda a prova do Enem de matemática, você precisa fazer análise de gráficos para tirar conclusões e responder a essas perguntas. Então, assim, esses assuntos que eu acabei de citar, eles contemplam aí quase que 50% da prova. Então, os alunos normalmente perguntam assim, professor, e os outros 50%? O que é que a gente faz? Bom, eu costumo dizer que essa outra metade da prova vai conter aí conteúdos que serão abordados vários conteúdos, mas com poucas questões. Como assim? É muito provável que nessa outra parte da prova ele precise resolver uma questão de logaritmo. É muito provável que apareça uma questãozinha de função trigonométrica para ele responder também. Uma questãozinha de matemática financeira que envolva o conceito de juros, por exemplo. Então, são vários assuntos que podem ser abordados dentro dos diversos assuntos aí de matemática que aparecem ao longo dos anos nas provas do Enem, mas que o aluno também não pode deixar de lado, porque se ele se concentra apenas nesses principais assuntos que dominam cerca de 50% da prova, e ele deixa esses outros assuntos de lado, o que é que acontece? Ele, de repente, não estuda logaritmo, ou não estuda a parte de função trigonométrica, então ele vai deixando de ganhar alguns pontos que são preciosos para o seu êxito na prova de matemática. O aluno ele precisa ter muita tranquilidade, muita calma na hora da leitura do texto, porque além das 45 questões de matemática, ele vai passar por 45 questões também de ciências da natureza. Então, a tranquilidade, a calma, a paciência durante a prova são pontos fundamentais. E aí faltam apenas 2 dias, né? O que o aluno que vai participar do Enem deve focar nesses 2 dias que antecedem a prova? Ele não tem mais muito tempo. O que ele precisa fazer nesses dias? Eu acho que nesses dias que antecedem a prova é muito importante o Fera, o aluno, ele ter muita tranquilidade. Eu acho que o ano de 2019 foi um ano de muita preparação, de muito estudo. Então, nesses últimos 2 dias, eu sempre aconselho meu aluno a ter dias tranquilos, cuidando da alimentação, cuidando de repente, fazer uma programação que seja light, ir para um cineminha, ir sair com os amigos, de forma bem tranquila, para que ele chegue com o emocional dele no dia da prova bem tranquilo para reproduzir tudo aquilo que foi trabalhado ao longo do ano. E aí o aluno que vai participar desse fim de semana, ele já fez o fim de semana anterior. Qual é a dica que você dá no sentido de, se ele não foi muito bem, ele pode chegar muito nervoso, ou se ele for muito bem, vai estar confiante? Ele zera essa emoção? Como é isso? Eu acho que esse questionamento é um questionamento muito importante, Ana. Assim, isso varia muito de aluno. Alguns são mais ansiosos e fazem aí o primeiro dia e já querem saber o gabarito, já querem conferir. E tem aluno que sabe lidar com essa ansiedade, de repente, se não foi muito bem, mas vai confiante para o segundo dia, porque a gente não pode simplesmente, se não for muito bem no primeiro dia, deixar de lado o segundo e colocar um trabalho de um ano todo a perder. Mas tem aluno que é muito ansioso e que, de repente, uma prova não tão bem feita nesse primeiro momento, pode ser que atrapalhe o rendimento dele no segundo momento. Então, eu sempre digo assim, se você está com ansiedade, se você é um pouco ansioso
e acha que isso pode interferir no desenvolvimento na prova no segundo dia, eu acho que talvez seja importante você segurar essa ansiedade, não conferir o gabarito a princípio e deixar para avaliar o seu desempenho após a realização da prova como um todo. Então, fez o segundo dia, aí sim você vai para casa e confere o gabarito do primeiro dia, confere o gabarito do segundo dia, e aí você já fica tranquilo, porque já é uma etapa concluída, né? A prova de matemática, ela tem enunciados que são textos às vezes longos, então é exigido também que o aluno tenha uma competência de linguagens aí para responder a prova, né? Como é isso? É verdade. A prova de matemática é uma prova que valoriza muito o texto, valoriza muitas situações do cotidiano e que aquele candidato que vai para uma prova como a do Enem, esperando que você vai ter perguntas diretas, perguntas altamente conteudistas, ele talvez se assuste, porque a prova, ela traz o cotidiano, ela quer saber se, como você falou, se o aluno ele tem habilidades e competências necessárias para desenvolver assuntos envolvendo a matemática. Então, é uma prova que existem questões que são textos um pouco maiores, mas que você precisa passar pelo texto, porque muitas vezes você precisa entender o que o texto está dizendo para poder responder a questão. Sanches, obrigada por ter vindo. E eu que agradeço. O segundo fim de semana do Enem são 2 provas, né? Matemática e Ciências da Natureza. Ciências da Natureza, exatamente. Então a gente agora vai receber o próximo professor que vai falar sobre a segunda prova. E dando continuidade agora às dicas para o segundo domingo do Enem, a gente vai receber o professor Luiz Coimbra, que é professor de Física. Luiz, obrigada. Obrigado também. Agradeço por poder estar aqui com vocês nesse canal tão importante, né, falando sobre educação. A gente tá num momento que a gente precisa evoluir mais sobre esse campo da vida da gente, a educação, e poucas pessoas têm a oportunidade de estar falando sobre isso. Então, eu agradeço estar aqui também. Obrigada. E a gente já conversou com o Sanches sobre a prova de matemática, né? Agora vamos focar um pouquinho na prova de Ciências da Natureza. Você é professor de Física, mas a prova, ela é interdisciplinar, a gente pode dizer assim, as competências de outras disciplinas podem aparecer também nas questões de Física? Isso. A prova de Ciências da Natureza é uma prova que vai englobar as 3 matérias, como Química, Física e Biologia. É uma prova que a gente pode considerar assim interdisciplinar, porque ela tem uma característica que ela não divide a prova somente pelo assunto de Física, somente pelo assunto de Química. O próprio aluno, quando ele for fazer a prova, ele vai perceber que nas 45 questões, as ordens das questões não necessariamente são as ordens de assunto. Então, ele vai ter uma questão que ele vai estar abordando mais um conteúdo de física, na questão seguinte, um conteúdo mais relacionado à química, na terceira pode voltar para a física, pode ser uma questão de biologia, e na própria questão ele pode ter essa interdisciplinaridade de assuntos. E aí existe alguma estratégia que é indicada para responder primeiro as questões mais fáceis, seguir a ordem das questões? O que é que vocês, de maneira geral, indicam? De uma maneira geral, a gente pode indicar o seguinte: o aluno ele acabou de fazer o primeiro dia do Enem. O segundo dia, ele vai estar envolvido com a área relacionada com exatas, no caso matemática e ciência da natureza. É uma maratona que vão ser 90 questões para ele fazer. E aí, nessa maratona, vão ter questões que vão ser um pouco mais elaboradas e vão ter questões que vão ter um nível de dificuldade menor. Eu indicaria para o aluno ele tentar fazer o máximo possível de questões. Se ele chegar numa questão que ele está percebendo que a questão está um pouco mais complexa do que ele acharia fácil fazer, é melhor ele deixar essa questão para fazer em seguida, ele vá para uma próxima questão, e ele vá tentando fazer o máximo possível e depois retorne para as questões com mais dificuldade. Como a gente sabe, no Enem tem um índice chamado TRI, que esse índice ele vai classificar as questões. Então, se a gente perceber que uma média de questões é feita pela grande maioria dos alunos e as questões consideradas mais difíceis os alunos não fazem, seria mais proveitoso se ele tivesse acertado a média do que ele acertar a mais difícil e errar a média. Então, como indicação tente fazer o máximo possível de questão, não perca tanto tempo na questão que você achar que está mais complexa, é melhor você partir para uma próxima questão, depois você volta. Por ser a área de exatas, às vezes o aluno ele se sente um pouco mais cansado, porque tem que fazer cálculo, fazer conta, mas se ele partir com essa linha de raciocínio, ele consegue ter um êxito melhor na prova. E em relação aos assuntos que mais aparecem nessa prova, quais são os que o Fera não pode esquecer? No caso do Enem, a gente sabe que tem alguns assuntos que eles são costumeiros de cair, tanto em física, química e biologia. No caso de física, eu considerei uma tríade como sendo a parte que é praticamente certeza que vai cair.
Dessa tríade eu teria eletrodinâmica, que aí eu estaria falando mais sobre aquela questão de resistores, de corrente elétrica. Eu teria uma segunda parte, que é a parte de ondas. É certeza cair no Enem 1, 2, 3 questões falando sobre ondas. Só que no caso de ondas, a gente tem uma característica que ela é mais uma prova qualitativa. É uma prova que a gente vai precisar ter muito a questão do conhecimento sobre os fenômenos ondulatórios, que aí entra a parte de ressonância, de refração, de reflexão. E como um terceiro pilar dessa tríade, eu consideraria as transformações energéticas. A gente, no caso de física, e a gente consegue relacionar isso com o dia a dia da gente, a energia e a maneira como a gente consegue transformar a energia é algo muito prático, muito usual. A gente tem energia envolvida com o carro, a gente tem energia envolvida com a usina, a gente tem energia envolvida com a estação elétrica. Então, esse aspecto do dia a dia a gente consegue trazer através das equações com energia. E voltando um pouquinho para a estratégia de resolução da prova. O candidato deve lembrar também que ele precisa de um tempo para preencher o gabarito, né? Isso. Esse preenchimento, qual é a dica? Fez a questão, marcou no gabarito, deixa o gabarito para preencher todo no final, o que é que vocês indicam? Isso. Eu indicaria para o Fera, primeiro, como é uma prova que vão ser 90 questões, ele ter a ciência que nessas 90 questões é aproximadamente 3 a 3 minutos e meio por questão. Só que vão ter questões que ele vai fazer mais rápido, questões que vai fazer mais devagar. Nesse tempo de prova, ele deverá deixar cerca de uns 30 minutos para preenchimento do gabarito. E aí, no caso, é melhor ele ir fazendo a prova. Ao final da prova, ele separa esse tempo, preenche o gabarito com bastante calma e aí ele finaliza a prova dele. Porque acontece muito do aluno ele ir fazendo a prova, se esquece que o tempo vai acabando, quando chega no final, faltando 10 minutos, 5 minutos, ele vai preencher o gabarito, na pressa acaba preenchendo o gabarito errado e perdendo uma questão que ele tinha acertado. Muito obrigada por ter vindo. A gente encerra aqui mais um vídeo. Lembrando que o Diário de Pernambuco e o Colégio Núcleo têm uma parceria para a divulgação dos assuntos relacionados ao Enem e também do SSA, que a gente vai falar na próxima semana. Acompanhe todas as informações que a gente tem feito sobre esse assunto no blog Movimento Educar. Obrigada e até o próximo.